Paz do Senhor, irmãos, amém? Pegando um pouquinho de fôlego aqui, né? Pegando um pouquinho de fôlego aqui depois desse momento de adoração. A gente tem que respirar um pouquinho, senão a gente não aguenta. Então estou muito feliz. Irmãos, a leitura da palavra de Deus se encontra lá em Atos, capítulo 2, né, versículo 16 e 17. Vamos ler. E diz a palavra de Deus: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Irmãos, e quando eu recebi esse convite para ministrar a palavra, eu fiquei perguntando, meu Deus, que tema desafiador. Esse tema é um tema muito desafiador, porque você falar de pessoas cheias do Espírito Santo já é um grande desafio. Que quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Levante suas mãos. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Mas muitas das vezes, o que passa nos nossos corações, como ser cheio do Espírito Santo, se por muitas das vezes eu tento, mas muitas das vezes eu não consigo. Isso é uma situação muito real. Porque quantas pessoas buscam o batismo e não conseguem? E acha até que Deus não está olhando para ele. Acha que Deus não está vendo. Então olha só como esse tema é um tema muito desafiador, se tratando de pessoas adultas. Agora, esse tema traz um desafio enorme, se tratando de crianças. Crianças cheias do Espírito Santo. E eu fiquei, meu Deus, o que eu vou dizer? E o Senhor, Ele me despertou para uma palavra para essas crianças. Primeiro, antes de nós falarmos do Espírito Santo, primeiro, antes de ser cheios do Espírito Santo, primeiro, antes de almejar o batismo do Espírito Santo, falar em outras línguas, Deus, Ele quer uma coisa para vocês, de sementes. Deus, Ele quer que vocês o reconheçam, Ele como Jesus, o Salvador. Queridos, eu fiquei pensando, porque quando Deus, Ele fez o mundo, e quando Adão e Eva desobedeceram a palavra que Deus tinha ordenado, ali todos já sabemos que o pecado veio ao mundo. Aquela comunhão que o homem tinha com Deus foi quebrada. Houve uma ruptura. E o mais engraçado, crianças, sementes, que antes desse Espírito Santo vir aqui nessa terra, Deus, Ele planejou um plano de salvação para mim e para você. Tudo que Deus fez foi bom. Tudo que Deus fez foi belo. Tudo que Deus fez foi lindo e maravilhoso. E o homem, ele desfez tudo isso. E Deus, ele falou: eu preciso fazer algo para que o meu povo retorne à comunhão comigo. Eu preciso fazer algo para que a humanidade ela tenha de volta a comunhão que foi perdida. E a gente não pode decorrer muito das passagens bíblicas, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Se a gente for falar da tipologia bíblica, do cordeiro, do tabernáculo, a gente vai ficar aqui até amanhã citando isso. Mas a pregação específica para vocês, crianças, entenderem e objetiva. Deus, Ele preparou um plano para salvar vocês. Deus preparou um plano para salvar a humanidade. Deus, Ele preparou vocês, adultos, um plano de salvação. E esse plano foi enviar o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Lá em João, capítulo 3, 16, sementes, presta bem atenção aqui. Presta bem atenção, que hoje é para vocês. E o desafio enorme é manter a atenção de vocês. Lara, Estela,
Lá em João 3,16, a palavra de Deus, sabe o que fala? Ela fala assim, Estela: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus não mandou Jesus para o mundo para condenar o mundo. A palavra de Deus, ela fala isso. Ele não mandou seu filho Jesus para o mundo para condenar. Sarinha, Deus enviou Jesus para trazer salvação para você. Lara, tem hora de dar um branco. Deus, ele enviou seu filho Jesus para trazer salvação para você. Júlia, Deus enviou seu filho Jesus para trazer salvação para você, para a sua vida. Ellen, e isso é o ponto focal, porque o que nós queremos aqui é o Espírito Santo, mas sem a comunhão com Jesus, nós estamos pulando etapas, porque é através de Jesus que nós nos religamos a Deus. Eu essa semana, pensando nisso, eu fiz até um desenho rápido, em uma folha, e eu imaginei Jesus no seu trono, e uma ponte quebrada, hein, criança? Jesus no seu trono e uma ponte quebrada, e o pecador do outro lado da ponte. Como que esse pecador atravessa a ponte com essa ponte quebrada? Aí Jesus, ele fez o quê? Deus, ele enviou o seu filho, reconstruiu a ponte, para que você, Pedro Henrique, tivesse acesso de volta ao Pai. Aleluia! Glória! Crianças, Deus, ele quer te dar a salvação. Oh, aleluia! Glória! Ele quer trazer de volta essa comunhão. E o que eu quero despertar no coração de vocês, porque hoje nós estamos sendo, o mundo está sendo bombardeado pela tecnologia, pelo celular, pelo TikTok, tudo influenciando você perder essa comunhão com Cristo Jesus. Conectados em semente, o mundo não está de brincadeira. O mundo, ele deseja que você se afaste dessa comunhão. Mas Deus, ele quer te lembrar nessa noite que ele já enviou o seu filho para trazer para você de volta a ligação, de volta a comunhão com Deus. Mas o que o inimigo, ele quer te fazer propostas. O inimigo, ele quer que você se vergonhe do evangelho. É isso que o diabo, ele quer. Queridos, após Deus, ele enviar o seu filho, Deus enviar o seu filho, aí o seu filho vem à terra. Vamos ler lá em Filipenses, queridos. Bota aí, Davi. Filipenses, capítulo 2, versículo do 5 a 1. Eu quero que as crianças prestem atenção nessa palavra. Ou seja, recapitulando, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Que tenha vida. Aí Jesus vem. Aí vamos lá, Davi, Gabriela, do 5 a 11. Vamos lá. De sorte que haja em vós, e o Senhor estava falando sobre a humildade, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, Jesus sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhantes aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até o quê? Até a morte de... Vamos lá. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o quê? Joelho, do que são nos céus e debaixo da... E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Mas Jesus veio, mesmo sendo Deus, se humilhou, se colocou em forma de homem, obedecendo a Deus, obedecendo até o fim,
se oferecendo com morte, pela morte de cruz, para que todos encontrem a salvação. Aí o que me despertou, e é onde que eu vou chegar agora, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Você sabe aonde que eu quero chegar, conectados? Vocês precisam também confessar com a sua língua que Jesus Cristo é o Senhor. Vocês também precisam dessa atitude. Você sabe por que eu estou querendo despertar isso no seu coração? Porque quando nós estamos nesse lugar, nós esperamos que o ímpio chegue aqui e aceita Jesus como seu Salvador. Nós esperamos que quando nós saímos do campo missionário, vidas aceitam o Senhor, conheçam que Jesus é o Senhor, é o nosso libertador, é o nosso rei, é o nosso salvador, e os nossos daqui de casa não estão tendo esse mesmo reconhecimento. Ei, filho de crente não é crente não. Filho de crente não é crente não, porque só se torna crente, servo, obediente. Só se torna filho de Deus aquele que confesse com a sua língua que Jesus Cristo é o Senhor, e a partir dali você vai ter uma vida diferente para a glória de Deus. Ei, não é só para os adultos ímpios não, é para vocês também. Vocês precisam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, o seu único Salvador. Porque quando você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, e nós cantamos aqui nessa noite, as barreiras vão romper, as cadeias vão quebrar, você vai quebrar todo o mal, aquilo que o inimigo tem traçado na sua vida, porque agora você não é do mundo, você é de Cristo Jesus. Que é um selo maior que esse, é confessar: Jesus Cristo é o meu Senhor. Quando o Senhor, quando o servo, ele é obediente ao seu Senhor. O servo, ele obedece ao seu Senhor. Ei, Pedro Henrique, Sarinha, Júlia, se vocês não confessarem que Jesus Cristo é o Senhor, não adianta vocês estarem aqui todos os cultos assistindo e querer ser cheios do Espírito Santo, se o segundo passo vocês não estão fazendo. Primeiro, você já sabe que Deus fez o mundo e amou o mundo e deu seu Filho. Mas você precisa confessar com a sua língua que Jesus Cristo é o Senhor. Alane, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Vitória, você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Pedro, você está entendendo? Júlia, você está entendendo? Sarinha, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque querer ser cheios do Espírito Santo é muito bom, é muito maravilhoso, sentir a glória e o poder de Deus. É muito bom você sair daqui cheio. Mas ser servo, meu irmão, é ser obediente, é não negar a cruz, é estar na escola. E quando você for confrontado, você fala: não, eu sou de Cristo Jesus, porque eu já confessei que Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Rei, Ele é a esperança da minha vida. É bem diferente, irmãos. Não adianta ter título de crente. Não adianta, criança, você falar: papai é pastor, papai é presbítero, papai é diácono na casa, papai vai na igreja, se você também não confessa que você é de Cristo Jesus aonde você estiver. Porque a primeira entrada do Espírito Santo é quando você confessa: Jesus Cristo é o meu Senhor. O Senhor vai só para o Espírito, sela você com o Espírito Santo. Criançada, o diabo não está de brincadeira. Eu assisti um vídeo no Instagram, e foi algo muito interessante, porque, crianças, o mundo espiritual, se vocês enxergassem o mundo espiritual, se vocês enxergassem, Ana Vitória, o mundo espiritual, você já cairia de joelho e ia falar assim: Jesus Cristo é o meu Senhor, porque eu sei que com Ele eu estou guardado e protegido. Lara, se você enxergasse o mundo espiritual, você caía também de joelho e falasse: eu não quero largar esse Jesus, porque esse Jesus é fonte de vida. Eu assisti um vídeo fazendo a comparação disso,
de uma criança que tem os pais que oram, os pais que ensinam a palavra de Deus e filhos tementes ao Senhor, e fazendo analogia ali no campo espiritual, o inimigo rodando ao redor daquela criança, querendo matar aquela criança, querendo ferir, mas havia um Espírito Santo ao redor daquela criança, que não deixava aquele mal tocar. Oh, aleluia! Aí ele faz a seguinte pergunta: será que essa criança também não cumpriu o papel de servir e ser obediente a Deus? Porque criança, não adianta. Você pode enganar papai, pode enganar mamãe, mas de Deus vocês não enganam. Milena, nós podemos enganar o mundo, mas de Deus nós não enganamos. Kisla, nós podemos enganar o mundo, mas Satanás está olhando tudo aquilo que a gente está fazendo nas escondidas. Aí, criança, vamos lá. Vamos lá que o negócio é quente hoje para vocês. Olha só. Aí vocês, na história, vocês conhecem, já ouviu falar de Pedro? Apóstolo Pedro? Já ouviu? Olha só que interessante, Milena. Pedro andava com Jesus, foi escolhido como discípulo de Jesus. Olha só, Lara. Olha só, Lani. Pedro foi escolhido como discípulo de Jesus, andava com Jesus. Quem lembra que Jesus apareceu no mar? O pessoal com medo, pensando que era fantasma. Pedro falou: oh, se és tu, mestre, deixa que eu vá até você. E Pedro foi o quê? Foi caminhando sobre as águas, mas quando a fé dele se enfraqueceu, ele começou a afundar e falou o quê? Jesus me... Tá fraco, gente. Jesus me salva. Você está entendendo porque eu fiz a introdução do plano de salvação de Deus? É Jesus quem... Aí olha só, Pedro, apóstolo Pedro, ele conhecia, ele andava. Bom, ele andava com Jesus. Ele caminhava com Jesus. E o interessante, que no decorrer da sua caminhada, ele teve um dia que Jesus foi falar com ele. Pedro, o diabo, né, que está lá em Lucas 22, o diabo, Satanás, falar na palavra de Deus, Lucas 22, versículo 31, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aí Pedro vai lá todo orgulhoso, a criançada aqui toda orgulhosa, não, mas eu... Aí Pedro fala: não, Senhor, eu estou pronto para morrer contigo até a morte. Talvez isso seria a nossa declaração: estou pronto para morrer contigo até a morte. Ei, filho, mas quando o negócio aperta mesmo, aí a gente vai saber quem realmente é e quem não é. Mas vamos lá. Aí Pedro falou. Aí Jesus fala nele: ó, Pedro, antes que o galo cante, você me negarás 3 vezes. E ali foi, né? Aí Jesus foi preso. Aí Pedro, ele pegou, sentou junto com aquelas pessoas que estavam ali. Ou seja, querendo ver o que estava acontecendo, mas não querendo assumir a sua responsabilidade. Crianças, vocês têm responsabilidades. Se vocês falam, confessam que Jesus Cristo é o Senhor, vocês têm responsabilidade. Mas Pedro, ele estava querendo se ausentar. Ele se escondeu, se assentou, ficou sentadinho aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Eu imagino assim, na Bíblia não diz, mas eu imagino assim: vamos ver o que vai acontecer. Não é que ele estava ali satisfeito e alegre, não é isso. Ele estava querendo acompanhar toda aquela situação, mas sem assumir, Nalva, a sua responsabilidade, a sua identidade. Isso aí, sem assumir a sua identidade. Aí aquele povo falou o quê? Você andava com Jesus sim. Pedro fez o quê? Negou 3 vezes, não foi? Foi negando, até a 3ª vez. Aí quando Jesus olhou para ele no 3º canto, a Bíblia fala que ele chorou amarguradamente. Ei, queridos, aí eu fico pensando, Milena, esse choro quando Jesus voltar. Quantas vezes nós pregando a vinda de Jesus, quando vir das nuvens, todo olho o verá, e vai bater aquele desespero de ter perdido a oportunidade da sua salvação. Mas vamos continuar a história. Então Pedro, ele caminhou com Jesus,
Mas chegou um determinado momento, conhecia todas as coisas, os milagres, viu a multiplicação dos pães e do peixe, mas ele, no final de tudo, ele fez o quê? Negou Jesus. O que eu estou querendo dizer para vocês, sementes, crianças conectados? Vocês estão na escola. Lá é um confronto, ideologias, para querer mudar a sua fé. Vocês conhecem os milagres, vocês conhecem os prodígios, Alânia. Você sabe o que Deus fez. Até exemplo na sua casa, na sua família. Você conhece tudo, os milagres, as maravilhas que Papai do Céu estão fazendo na vida sua e na vida da sua casa. Mas quando vocês forem confrontados, vão negar ou vão ir até o fim? Porque eu preciso confrontar com vocês nessa questão, porque é o que vocês vão passar lá. E eu quero que quando vocês serem confrontados lá, vocês lembrem do titio pregando aqui essa palavra, que Pedro também negou a Jesus e chorou amargamente, porque Cristo, Ele é o único que pode dar salvação e não merece ser rejeitado por nós. Ele pagou um alto preço, Ele se esvaziou da sua glória, ao ponto de dizer: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, ó Deus. Estava doendo, irmãos, estava doendo, estava angustiante aquele momento. Mas ele insistentemente resolveu obedecer. Todavia seja feita a tua vontade, para que o plano de salvação da humanidade aconteça. Nós precisamos valorizar mais, nós precisamos olhar mais para esse sacrifício de Jesus e entender que Jesus Cristo é o Senhor.